Boa noite. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Noite poderosa, né? Deus ele se manifesta onde ele é requerido. Por isso ele se manifestou nessa noite e ainda vai manifestar através da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus é forte demais. Meu tangedor está subindo aí. Aleluia. Queria convidar você, sem mais delongas, tem pouquíssimo tempo, nós vamos para falar sobre essa amplitude de Efésios, né, que nós vamos falar hoje. Livro de Efésios, capítulo 1. Enquanto você vai abrindo, eu vou falando algumas coisas sobre o livro de Efésios. Efésios é considerado pelos teólogos, aqueles que estudam teologia, né? Para você que tem medo de teologia, não gosta de teologia, teologia não é como se a gente pudesse pegar Deus com um saco e secar Deus numa mesa para poder estudar Deus, não. Teologia, na verdade, é para a gente conhecer mais a quem a gente ama. Para isso que serve teologia. Amém. Tá bom? Então, quando eu falar de teologia aqui, de teólogo, tem gente, quando você fala de teologia, dá uma virada na cadeira, assim, dá uma mexidinha assim, mas é porque a teologia é a ferramenta que nós temos para a gente conhecer mais quem nós amamos. E os teólogos, os estudiosos, vão falar que o livro de Efésios, na verdade, é o suprassumo de todos os escritos do apóstolo Paulo. É como se fosse o livro com mais revelação sobre a vontade de Deus. É também considerado como um livro para a igreja, né? Também é considerado como o livro mais atual para a igreja. É considerado como um livro que tem mais realidades para a igreja. Na verdade, toda a teologia paulina, tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu é muito poderoso, mas de fato o livro de Efésios tem muita realidade, tem muito poder para a vida da igreja. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Efésios tem apenas 6 capítulos. Então a gente poderia ler o livro de Efésios pelo menos uma vez por semana, porque aí a gente ia conhecendo, prosseguindo e conhecer a vontade e a revelação de Deus, pelo qual ele revelou através do apóstolo Paulo sobre a vontade da igreja. Mas nós vamos começando por aqui. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo começa com uma canção muito linda. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Olha o que o apóstolo Paulo diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da tua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. O que é beneplácito? Vontade, propósito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o
resgate da propriedade e louvor da sua glória. Versículo 15: por isso também eu, apóstolo Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, da herança dos santos, a suprema grandeza do poder para nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, acima de todo domínio e de todo nome que se possa referir, não só do presente século, mas também do século vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas, deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Não precisa nem de eu falar mais nada, você já pode ir embora para sua casa, está tudo certo. A parte mais importante não é o que eu vou falar, é o que o texto diz. Pode ter certeza disso. Pai, essa é a tua palavra. Nós levamos a nossa mente em obediência, cativa em obediência a você, Jesus, para que de fato você possa nos conceder hoje espírito de sabedoria, espírito de revelação por parte do Senhor, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele está enviando essa carta à igreja que está em Éfeso, ele está na verdade fazendo um tratamento do que a igreja pode e do que a igreja não pode nas regiões celestiais. É muito curioso que o apóstolo Paulo ele começa a escrever essa carta com um hino gratificante. Ele começa a dar graças a Deus, dizendo: bendito ou bem-aventurado ou abençoado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos ler todo esse capítulo, mas focando nessa primeira parte da carta à igreja que estava em Éfeso, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele não está falando só de Deus como uma essência, porque às vezes alguns pensam que Deus é o nome do nosso Deus. Deus não é o nome do nosso Deus. Deus é a essência, Deus é o título que nós damos a Ele, mas o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e ninguém conhece o nome dele de fato. Mas quando o apóstolo Paulo ele está desenhando aqui, ele está falando sobre a completude de Deus. Ele não fala só do Pai, mas ele fala do Pai, ele fala do Filho e ele fala do Espírito. Nessa pequena parte que nós podemos ler aqui, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar o propósito central de Deus na vida da igreja. Ele começa a nos revelar o seguinte: que Deus, ele nos elegeu nele, ou seja, Deus, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, o Pai, então, ele elege. Ele vai falar que através do sangue de Jesus, ele redimiu, ou limpou, ou pagou o preço pelos nossos pecados. Então o Pai, ele elege, ele escolhe. O Filho, ele redime. Agora existe o Espírito Santo. Qual é a função do Espírito? O Espírito Santo, o texto vai falar que ele é o selo. O Espírito Santo é o selo da promessa que selou a todos nós que somos igreja, que somos filhos de Deus, que fomos inseridos em Cristo Jesus através do sacrifício vicário que ele fez na cruz do Calvário. Então a função de Deus enquanto Pai, Filho e Espírito Santo, que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, é que Deus ele elege, é que o Filho ele redime e que o Espírito Santo sela todas as coisas. Mas nem toda a igreja tem esse conhecimento. Não só na época
em que a carta foi mandada para a igreja que estava em Éfeso, mas também na nossa contemporaneidade, nos nossos dias, ainda existem pessoas que não têm clareza do papel de Deus como Pai, do Filho, de Jesus como Filho e do Espírito como o Espírito Santo, aquele que veio para selar, aquele que veio para consolar. Deus, Ele quer uma família. Nós somos a família de Deus, porque nós somos inseridos em Jesus Cristo. Então Deus, Ele quer uma família, o Filho, Ele quer uma esposa, e o Espírito, Ele quer uma habitação. O Pai, Ele quer uma família, o Filho quer uma esposa, mas o Espírito, Ele quer uma habitação. É por isso que a Bíblia vai falar sobre selo, é por isso que nós somos selados, porque na época em que essa carta foi escrita, uma das primeiras coisas de alguém que comprava uma posse fazer era selar aquela posse, dizendo: isso me pertence, essa terra me pertence, essa casa me pertence, esses animais me pertencem. Quando a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele é o selo pelo qual nós somos selados, a Bíblia vai dizer que nós somos a habitação do Espírito, porque nós somos noiva do Filho, mas nós somos família de Deus. Essa é a realidade que nós podemos ver aqui, mas o apóstolo Paulo, ele continua tratando do coração a partir do verso 15, é onde nós vamos focar nessa noite, dizendo assim: por isso também eu, quando tenho ouvido a fé entre vós no Senhor Jesus e o amor para com os santos, veja que se o livro, a carta aos Efésios, é uma carta ensinando como o crente deve se portar, ele está nos ensinando aqui que tem que ter fé no Senhor Jesus, mas tem que ter amor para com o próximo. Apenas fé no Senhor Jesus sem amor para com o próximo não adianta nada. Nós podemos até queimar, né? Eu quero queimar, mas se eu não aquecer ao próximo com aquilo que está queimando em minha vida, isso não está completo. A obra de Deus não está completa em minha vida. Ele vai dizer o seguinte: olha, a fé que há entre vós, eu ouvi falar, mas também o amor para com todos os santos. Então eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, para que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A primeira coisa que nós temos que observar é que o conhecimento, ele não é meu, que o conhecimento não é seu, que o Espírito que nos foi entregue, a oração que o apóstolo Paulo faz, é que Deus nos conceda um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Dele quem, irmãos? De Deus. O pleno conhecimento é de Deus, o pleno conhecimento é do divino, porque existem pessoas que quando lêem esse texto acham que apenas quando eu tiver um pleno conhecimento é que esse espírito de sabedoria e revelação vai então cair sobre mim, vai chegar até mim, como algumas pessoas pensam. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é: conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então o conhecimento é de Deus, a força é de Deus, o amor é de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu peço que Deus vos conceda, o Pai da glória, aquele que os elegeu antes da fundação do mundo, vos conceda espírito de sabedoria. Quantos querem sabedoria aqui nessa noite? Todos nós queremos sabedoria. Quem não quer sabedoria? A própria Bíblia vai nos ensinar que Deus, ele derrama, que ele dá sabedoria a todos quanto pedem deliberadamente, ou seja, não tem medida. Quanto mais sabedoria você pede, mais sabedoria Deus vai te dar. Quanto mais sabedoria eu peço, mais sabedoria Deus vai me dar. Ele vai dizer o seguinte: então eu oro para que Deus, o Pai da glória, conceda espírito de sabedoria, de revelação. Hoje nós vamos focar mais na parte da sabedoria, no pleno conhecimento de Deus. Sabemos que uma coisa que falta na igreja brasileira, vamos ficar só conosco aqui, amém, aleluia. O que falta na igreja brasileira, e uma boa parte da igreja brasileira, é sabedoria.
falta sabedoria na forma como nós devemos evangelizar, falta sabedoria na forma como nós nos portamos para com Deus, falta sabedoria na forma como nós nos portamos para com o próximo, falta sabedoria para falar com o próximo, falta sabedoria para não se ofender por qualquer coisa, falta sabedoria porque infelizmente falta sabedoria na igreja brasileira. Mas o que o apóstolo Paulo está orando aqui é algo muito interessante, porque se o apóstolo Paulo está orando, pedindo para que o Pai da Glória conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, quer dizer então que nós também podemos orar. Quer dizer então que existe então uma parte em que nós podemos orar para que um espírito de sabedoria possa cair sobre nós. O que você tem que entender é que o apóstolo Paulo, ele estava falando inicialmente, como eu já disse, ele estava falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito. Ele estava falando sobre o Pai eleger, o Filho redimir e o Espírito Santo selar. Ele estava falando sobre o Pai querer uma família, o Filho querer uma esposa e o Espírito Santo querer uma habitação. Então, é ilógico pensar que aqui ele está falando de um outro Espírito que vai chegar para me dar sabedoria. É ilógico pensar então que aqui o apóstolo Paulo está falando de um outro Espírito que vai me dar conhecimento, de um outro Espírito que vai me dar revelação. E isso é uma notícia muito importante para todos os que são igreja, para todos os que estão em Cristo. Porque se o Espírito já foi colocado em você, porque se você já é a habitação do Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de revelação, ele já está onde? Ele já está dentro de você. Se nós somos o templo do Espírito, se essas paredes não comportam mais Deus, como a Bíblia nos ensina, mas hoje nós somos o templo do Espírito Santo, quer dizer então, que conceder Espírito de sabedoria e revelação, não é da forma como foi traduzido aqui, como se fosse um outro Espírito que fosse me dar agora sabedoria e revelação. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: eu oro para que o Espírito que já habita em você, conceda a você sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. É por isso que a Bíblia vai falando, é conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. É conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. É por isso que é de glória em glória que nós vamos crescendo. De glória em glória até chegar à estatura perfeita, até chegar à estatura do varão perfeito. O apóstolo Paulo então vai dizer: olha, eu quero que o Espírito que habita em você te conceda sabedoria no pleno conhecimento dele, de quem? Deus. Mas não só para você ter sabedoria. Sabedoria para quê? Deus, ele não faz nada em você que não vai tocar outra pessoa. Já reparou como que funcionam os dons? Os dons são maravilhosos, pastor. Se eu tiver o dom de cura, eu não posso colocar a mão na minha cabeça e me curar, porque senão eu era autossuficiente e não dependeria de ninguém. Mas eu, com o dom de cura, eu preciso que uma outra pessoa que tenha dom de cura venha me curar, porque o corpo, ele é dependente um do outro. Eu sou membro, mas nós somos corpo. O apóstolo Paulo então ele vai dizer o seguinte: que existe um porquê que ele está orando que conceda espírito de sabedoria no pleno conhecimento de Deus. Ele vai dizer: para que, iluminados os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança. Ele vai falar sobre 3 coisas. Ele vai começar a falar a esperança, ou seja, a expectativa, aquilo que você aguarda, aquilo que você espera. Qual a esperança, primeiro, do seu chamamento? Qual é a riqueza da sua glória, da herança dos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder para nós os que cremos? O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, a esperança do seu chamamento, ou seja, do seu chamado, mas não do seu chamado, mas do chamado de Deus para com a nossa vida, mas do chamamento que Deus fez para a igreja, o propósito que foi estabelecido pelo próprio Deus para que a igreja possa viver a plena vontade de Deus.
O apóstolo Paulo então está dizendo o seguinte: eu quero que o Espírito que habita em você vos conceda sabedoria, para que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que vocês possam saber a esperança do porquê Deus elegeu vocês desde a fundação do mundo. Ele não elegeu você desde a fundação do mundo sem um motivo, sem um porquê. Existe um propósito, existe um porquê Ele nos elegeu nele. Existe um porquê o sangue foi derramado na cruz do Calvário. Existe um porquê o Espírito Santo nos selou. Existe um propósito pelo qual Deus anseia. Existe uma expectativa no coração de Deus para que nós possamos corresponder com a expectativa dele. Então ele vai dizer o seguinte: olha, que os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, sejam iluminados, abertos, para que nós possamos saber qual é o nosso chamado, ou seja, como nós somos chamados, para que nós somos chamados. Mas ele já respondeu isso lá em cima, quando nós lemos. Ele vai dizer o seguinte: como que nós somos chamados? A Bíblia vai dizer que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Primeiro, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Por que você foi eleito? Por que você foi escolhido? Para que você possa ser santo, para que você possa ser irrepreensível perante Ele em amor. Aleluia. O nosso Deus, Ele é santo, e o nosso Deus, Ele não exige nada menos que santidade. Sabe quando a Bíblia diz que sem a santidade ninguém vai ver Deus? A gente pensa que é se eu não for santo, se eu não me tornar santo, se ao longo da minha vida eu não conseguir de alguma forma ser santo, eu não vou ver a Deus. Mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que sem a santidade, ou seja, a obra dele feita na minha vida, realizada na minha vida, que sem a santidade ninguém verá a Deus. Porque Deus hoje Ele se revela através do seu corpo. Deus hoje se revela através da sua igreja. E através da santidade Ele quer atrair a outros. Ele quer chamar a atenção de outras pessoas. Para quê? Para que Ele possa elegê-los, para que Ele possa redimi-los e para que Ele possa selá-los com o poder do Espírito Santo. A Bíblia vai nos ensinar então que Ele nos elegeu para nós sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Quando o apóstolo Paulo fala aqui de adoção de filhos, ele não está falando da mesma adoção de filhos que nós conhecemos. Quando o apóstolo Paulo fala de adoção de filhos, naquela época, o filho, quando ele nascia, mesmo ele nascendo do pai e da mãe, sendo dono de tudo, sendo herdeiro de tudo, ele não poderia tomar posse de nada. Mas o filho, ele era entregue para um tutor, um cuidador. Poderia, quem sabe, ser um escravo letrado, um escravo que tinha mais conhecimento que os outros. Mas esse filho, ele era entregue de certa idade para esse tutor, esse cuidador. E somente quando o filho chegava à maturidade é que ele saía debaixo desse tutor, ele saía debaixo dessa guarda. E o que acontecia agora? O pai do próprio filho ia fazer uma festa, ia registrá-lo no seu nome, e isso para eles era a adoção de filhos. O que é a adoção de filhos? É mesmo quando ele é meu filho, vamos supor, Marcos aqui é meu filho, mesmo ele sendo meu filho, só quando eu entrego tudo que é de direito dele, é que eu estou adotando de fato. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ainda existe uma glorificação do corpo que acontecerá sobre nós. Ainda existe uma vontade de Deus que irá acontecer sobre nós dia após dia. E o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, que Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Somos filhos e somos herdeiros, somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que Cristo possui hoje, nós também iremos possuir um dia. Tudo aquilo que Cristo possuiu na cruz do Calvário, nós seremos donos de tudo
corpo glorificado, mas de toda a autoridade que vai ser fundamentada aqui nessa terra. Ele vai dizer, olha, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a vontade, o propósito, para louvor da glória da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos a redenção. A redenção não é algo que vai te alcançar, irmãos. A redenção é algo que já nos alcançou. Pelo sangue, os nossos pecados foram retirados. Pelo sangue derramado, existe uma remissão de pecados. E por isso nós somos limpos, lavados pelo sangue de Cristo, segundo a riqueza da graça dele. Não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela riqueza da graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde tinha um lamaçal de pecados, superabundou o mar da graça de Deus, que fez nova todas as coisas. Deus, ele derramou abundantemente sobre nós. Olha o versículo 8. Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da sua vontade? Fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Qual é a dispensação da plenitude dos tempos? A dispensação do Espírito Santo. Essa é a dispensação da plenitude dos tempos. É a dispensação da hora certa. E por que ele está falando sobre convergir todas as coisas em Jesus Cristo? Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas quando Deus ele foi criar o homem, ele cria o homem no seu espírito, mas depois, para formar o homem, ele pega o pó da terra, faz um boneco de barro, sopra o fôlego de vida. Lá em Gênesis ele já está fazendo aquilo que o apóstolo Paulo diz que ele quer fazer novamente. Porque se lá em Gênesis ele pegou o que é do céu, convergiu com o que é da terra e fez uma só a criação, uma só criatura, o homem. Tem gente que canta, eu quero o céu na terra. O céu na terra é o próprio homem manifestando a vontade de Deus. Isso aconteceu lá em Gênesis, mas isso acontecerá na plenitude novamente. Quando chegar a plenitude dos tempos e todas as coisas, tanto a do céu como as da terra, se convergirem em Cristo Jesus. Jesus ele não morreu só por você. A Bíblia vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não fala que ama só o homem, ele fala que ama o mundo, a criação. Ele morreu por mim, ele morreu por você, mas ele morreu pela criação, ele morreu por tudo aquilo que ele criou. Ele morreu para que um dia todas as coisas possam convergir nele e voltarem a ser como eram antigamente, limpas do pecado, limpas de toda forma de governo humano. Isso vai acontecer e nós estaremos aqui para ver, pela glória e pela sabedoria de Deus. O mistério é fazer convergir em Cristo tanto as do céu quanto as da terra, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, nós que fomos eleitos antes da fundação do mundo, fomos chamados, escolhidos a fim do louvor da glória de Deus. Uma coisa que a igreja faz muito e que eu vejo é confundir poder com glória. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas a Bíblia ela distingue poder de glória. Porque poder, Deus ele revela quando ele cria alguma coisa, mas glória é quando ele manifesta a presença dele. Porque poder fala de atributo, mas glória fala de reputação. Jesus, quando ele está com os discípulos, ele fala assim: chegou a hora do Filho ser glorificado. O que a gente ia pensar? Sabor de mel, obviamente. Ele fala: chegou a hora do Filho ser glorificado. Aí ele continua:
Se o grão de trigo não cair na terra, não morrer. A forma do Filho ser glorificado foi morrer pelos nossos pecados. A forma da igreja ser glorificada é padecer para que isso possa gerar em nós um eterno peso de glória. É por isso que Tiago vai dizer que nenhuma leve e momentânea tribulação pode se comparar ao eterno peso de glória que vai ser revelado em nossa vida. Mas não pense que o sofrimento é porque você está pecando. Não pense que sofrimento é porque o diabo está furioso com você. Furioso ele está desde que ele nasceu, irmão, pelo amor de Deus. Glória, a forma de Deus nos glorificar é a mesma forma que Ele glorificou o Filho. Primeiro você tem que morrer, para depois você ser ressuscitado com o Filho. Primeiro você tem que padecer, para que depois o seu nome, assim como do Filho, possa ser colocado acima de todo nome, para que depois nós possamos governar essa terra, mediante aquilo que o Filho fez. Só depois que o Filho sofreu, só depois que o Filho padeceu, só depois que o Filho morreu, é que o nome dele foi colocado acima de todo nome. E hoje nós sabemos que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que só existe um Senhor e Salvador da terra, de toda a terra. A Bíblia não fala que o joelho dos crentes se dobrará. A Bíblia não fala que não, fala todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O chamado é isso aqui que nós falamos agora, iluminando os olhos do nosso coração para saber. O Espírito de sabedoria é para entender o chamado. Qual é o chamado? A nossa predestinação. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Os nossos pecados estão redimidos. Deus nos chamou e derramou sobre nós abundantemente toda a sabedoria. A vontade de Deus é fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O chamado é: vocês são selados no Espírito da promessa. O salmista vai dizer que ninguém pode arrancar das mãos de Deus aquele que Ele designou para si. Nem morte, nem vida, nem poderes, nem o passado, nem o porvir. Nada pode te separar do amor de Deus, como a Bíblia nos ensina. O Espírito de sabedoria é para que nós possamos entender esse chamado, essa vocação soberana de Deus nas nossas vidas. Mas ele também vai falar sobre a riqueza da glória da herança dos santos. É por isso que eu já introduzi falando: glória não é poder, irmãos. Glória é reputação. Quando Deus ele quer demonstrar a glória dele, a própria Bíblia vai nos ensinar que a criação manifesta o quê? A glória de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que quando Deus ele quer manifestar a glória dele, quando Deus ele quer manifestar a presença dele, ele não faz por si mesmo, mas sempre ele escolhe um intermediário. A saber, nós somos esse intermediário agora, o corpo de Cristo. Nós somos esse intermediário nos nossos dias. Mas a Bíblia, quando fala de glória, fala de reputação, e a mesma reputação que Jesus ele recebeu porque padeceu. O salmista vai dizer: levantai ou portai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor poderoso, forte nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Por quê? Porque antes ele foi colocado como morto, ele foi sepultado, estava no ventre, no centro da terra. Mas quando ele ressuscitou com o corpo glorificado, e o nome dele de fato foi colocado acima de todo homem, acima de toda mulher, acima de toda potestade, acima de todo governo humano, acima de todo partido político, acima de toda forma de governo. Ele governa e para sempre governará. O seu reino não terá fim, o seu reino não terá fim. Essa é a esperança que nos move. Mas a riqueza da glória é a esperança dos santos. Ele está glorificando a você, está
está passando por dificuldade, Ele está glorificando você. Está passando por algo difícil, Ele está glorificando você. Os relacionamentos estão te glorificando. A forma de como nós vivemos hoje, tudo isso está nos glorificando, porque Ele quer acabar com a sua reputação, para que a reputação dele possa ser colocada em você. Quando Ele for gritar o seu nome diante de Deus, Ele não quer gritar o nome do Pedro com a reputação do Pedro, Ele quer gritar o nome do Pedro com a reputação de Jesus. A riqueza da glória é a herança dos santos. Sabemos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, irmãos. As nossas riquezas não são dessa terra, as nossas riquezas não são daqui. A Bíblia fala: olha, não ajunte prata e ouro onde a ferrugem corrói, onde tudo consome, onde a traça e a ferrugem corrói, não, mas ajuntem tesouro nos céus, porque quando a nova Jerusalém descer, quando o rei descer, o reino desce com ele. E quando o reino descer, a herança dos santos desce juntamente com ele. Não vai ser corrompida, não vai ser aniquilada, mas vai ser entregue a todos os santos. Eu peço que o Espírito conceda revelação, sabedoria, que os nossos olhos sejam iluminados para que nós possamos entender isso. Ele fala sobre o chamamento de Deus sobre a nossa vida, Ele fala sobre a riqueza da glória, que é a herança dos santos, mas Ele também vai falar sobre a suprema grandeza do seu poder. Vê que Ele vai fazer a distinção entre poder e glória. Ele fala sobre glória, mas Ele também fala sobre poder. Qual é a grandeza do seu poder para nós, os que cremos? Aleluia. Qual é a grandeza do seu poder para nós, os que cremos? Por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque Deus, Ele é soberano, Ele pode todas as coisas, mas para aqueles que não creem, nós sabemos que para nós que cremos, o cheiro é de vida, mas para aqueles que não creem, o cheiro é de... Sabemos que para nós, os que cremos, Ele foi feito pedra angular, ou seja, fundamentação, mas para aqueles que não creem, Ele foi feito pedra de tropeço. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: olha, a suprema grandeza do poder para nós, os que cremos. Qual é essa grandeza suprema? Ele vai dizer: segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Toda a grandeza do poder de Deus, que foi manifestada no Espírito, ressuscitando o Filho entre os mortos e colocando Ele em uma posição de governo, tudo isso a Bíblia nos diz que foi dado a você, foi dado à igreja, a mesma posição, foi dado a você a legalidade de usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E você ainda está me olhando com essa cara. Eu vou fazer a mesma oração do apóstolo Paulo, que o Espírito de sabedoria e revelação caia sobre você nessa noite, que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, para que vocês possam compreender qual é a largura, a profundidade, a estatura do amor de Deus.
Irmãos, a gente não está precisando de sabedoria só para lidar com o próximo, não. A gente está precisando de sabedoria para lidar com o próprio Espírito. Tenho ficado bem preocupado com algumas canções que nós estamos cantando ultimamente, pedindo para o Espírito vir e fazer visitação. E Ele está morando dentro de nós, dizendo: que visitação é essa? Eu peço que o Espírito caia sobre você e te conceda sabedoria e revelação, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda Espírito, aquele mesmo que já habita em você, de sabedoria no pleno conhecimento de Deus. Sem conhecer quem Deus é, você jamais será aquilo que Ele quer que você seja. Um monte de gente batendo cabeça, um monte de gente com o braço cruzado, e Deus fazendo, o mover de Deus acontecendo, e as coisas fluindo, e o pau quebrando, e gente esperando acontecer. Ah, eu quero a glória não vai vir de cima, a glória vai vir de dentro. O Espírito está dentro de você. A reputação que Deus quer criar em você é uma reputação de alguém que é manso, de alguém que é humilde, como Jesus, de alguém que sofre o dano por amor ao Evangelho. Chega de querer apenas ter razão nas coisas, chega de querer sempre ter razão nas coisas. Sofre o dano, você está certo, perdoa. Você está errado, perdoa. Você está devendo, peça perdão. Tem alguém te devendo, perdoe. Sofra o dano. Para de mimimi, gente, pelo amor de Deus. Estamos partindo aí na reta final de todas as coisas, e o Espírito está dentro de você, querendo te conceder sabedoria, te conceder revelação, e explicar para você o chamamento de Deus, qual é a riqueza da glória, da herança dos santos, qual é a suprema grandeza do poder dele, que já pode operar em você, e a gente preocupado com coisas banais. A gente preocupado com que roupa tem que vir, que sapato tem que vir, se eu posso não usar meia, pelo amor de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Você pode ficar de pé nessa noite. Ele está aqui. Estamos aqui reunidos como a sua igreja, e a Bíblia fala que onde estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele manifestaria a sua presença. Queremos a tua presença, queremos a tua reputação feita em nós. Nos conceda sabedoria para entendermos o seu chamamento, para entendermos a riqueza da tua glória, para podermos entender a suprema grandeza do seu poder. Faça em nós de novo, quebra-nos,